Pois é, vamos falar de um assunto que pega todo mundo: mudança. Quem nunca, né? A gente decide mudar um hábito, uma carreira, uma parte da gente, e logo em seguida vem aquela frustração. Parece que tem uma força invisível puxando a gente de volta para a estaca zero. Essa é a grande questão, não é? Porque, mesmo com a melhor das intenções, parece que a inércia sempre ganha. A resposta, e isso é o mais fascinante, não está na falta de força de vontade. Está na biologia, na forma como o nosso cérebro foi programado. E é aqui que mora o paradoxo que a gente vive todo dia. De um lado, tem o desejo de crescer, a promessa de um futuro melhor. Do outro, essa resistência interna, essa necessidade de se manter no que é seguro e familiar. É uma verdadeira batalha acontecendo dentro da nossa cabeça. Ok, então vamos ao primeiro ponto que é fundamental. Essa dificuldade toda em mudar, que muitas vezes a gente interpreta como fraqueza, na verdade não é uma falha pessoal. É o nosso cérebro operando no seu modo mais básico de todos, o modo de sobrevivência. E essa ideia é libertadora, né? Essa resistência é um mecanismo de autoproteção muito antigo, que está gravado na nossa biologia. É a voz cautelosa de milhões de anos de evolução sussurrando para a gente ficar onde é seguro. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro tem uma agenda própria. Antes mesmo de pensar em felicidade ou realização pessoal, a prioridade número 1 dele é nos manter com vida, em segurança e, muito importante, gastando o mínimo de energia possível. Para o cérebro, previsibilidade é sinônimo de segurança. E esse cabo de guerra que a gente sente tem uma base neurológica bem clara. De um lado, temos o sistema límbico, nosso cérebro primitivo. Ele é o nosso guardião ancestral, super rápido e reativo, sempre de olho em qualquer ameaça. Do outro, o córtex pré-frontal, o cérebro moderno. É a parte que planeja, que sonha alto, mas que consome muito mais energia e é bem mais lento. A mudança coloca esses dois sistemas em rota de colisão. E no coração desse cérebro primitivo está a amígdala. Pense nela como um detector de fumaça muito antigo e super, mas super sensível. Qualquer coisa nova, incerta ou que fuja da rotina é instantaneamente sinalizada como um incêndio em potencial. O alarme dispara antes mesmo que a nossa parte lógica possa dizer «calma, é só uma torrada queimada». Então, essas são as regras do jogo para o nosso cérebro. Manter a segurança, economizar energia a todo custo, tratar o desconhecido como perigo e usar hábitos como atalhos para não precisar pensar. Mudar quebra todas essas regras de uma vez. É por isso que a resistência é tão visceral, tão forte. Mas, se a nossa biologia parece nos prender ao passado, a mesma ciência nos oferece a chave para a liberdade. E essa chave é a esperança, baseada na incrível capacidade do nosso cérebro de se reinventar. Essa capacidade incrível tem um nome: neuroplasticidade. É a prova biológica de que não estamos presos a quem somos hoje. A gente pode sim aprender, adaptar e crescer ao longo de toda a vida, porque o nosso cérebro pode se reorganizar fisicamente com base no que fazemos e principalmente no que pensamos. O mecanismo por trás disso é elegantemente simples. Cada vez que repetimos um pensamento ou uma ação, fortalecemos as conexões entre os neurônios envolvidos. É como criar uma trilha na floresta. Quanto mais a gente usa, mais clara e fácil ela se torna. Com o tempo, criamos novos caminhos neurais, tornando o novo comportamento mais fácil e automático. Então, como usamos esse conhecimento a nosso favor? A ideia não é lutar contra o nosso cérebro, mas trabalhar com ele. Podemos usar estratégias inteligentes que acalmem o seu sistema de alarme e o transformem em um aliado, em vez de um adversário. Vamos explorar 3 estratégias-chave, todas baseadas na neurociência. São abordagens que respeitam a programação natural do cérebro para segurança e economia de energia, tornando a mudança não apenas possível, mas muito menos assustadora. A primeira estratégia é contraintuitiva, mas muito poderosa. Grandes saltos assustam a amígdala e disparam alarme. Mas um passo minúsculo, quase ridículo, passa completamente despercebido pelo radar dela. Em vez de se comprometer a correr 5 km, o começo pode ser algo tão pequeno que seja impossível falhar, como calçar os tênis. Isso evita a paralisia e começa a construir o hábito sem resistência nenhuma. A segunda estratégia é falar a língua do cérebro, a recompensa. Cada vez que concluímos um pequeno passo e nos recompensamos, mesmo com um simples muito bem, o nosso cérebro libera dopamina. Esse neurotransmissor da motivação basicamente diz ao cérebro: Ei, isso foi bom, não foi uma ameaça,
Vamos fazer de novo? E, finalmente, a terceira estratégia é usar o poder da nossa imaginação. Quando a gente visualiza vividamente o sucesso, ativamos as mesmas áreas cerebrais que seriam usadas na ação real. É como um ensaio mental que familiariza o cérebro com a nova realidade, diminuindo a percepção de ameaça do desconhecido e literalmente pré-programando o caminho neural para o sucesso. Isso nos leva a uma grande mudança de perspectiva. Não se trata apenas de mudar hábitos, mas de nos tornarmos arquitetos conscientes da nossa própria mente, fazendo a escolha deliberada de evoluir para além da nossa programação mais primitiva. Essa imagem capta perfeitamente a essência da jornada. De um lado, os caminhos neurais antigos, emaranhados, automáticos, que mantêm a gente no mesmo lugar. Do outro, o poder da nossa consciência para criar uma rota nova, clara e intencional. Entender a biologia da resistência nos dá um mapa para essa incrível transformação. E essa é a ideia final, mais poderosa que podemos levar daqui. Não somos meros passageiros, reféns dos nossos impulsos primitivos. Ao compreender os mecanismos internos do nosso cérebro, ganhamos a capacidade de direcionar conscientemente a nossa própria evolução, passando da reação automática para a criação intencional de quem queremos ser. E assim, esta análise termina com uma reflexão. Sabendo que é possível reescrever o roteiro do cérebro, qual é a primeira pequena trilha que vale a pena começar a abrir? A decisão, agora, está nas nossas mãos.